eram muitos medos, assim, era uma vida assim que era uma prisão, porque tu não tinha liberdade de ser quem tu era. Eu tinha medo de tudo. Oi, Daisy, bem-vinda. E logo de começo já quero agradecer pelo depoimento que você vai deixar para nós aqui, que vai beneficiar com certeza muitas pessoas. Então agora eu gostaria muito que você se apresentasse aqui para nós. Meu nome é Deise Delfina Pavone, eu tenho 43 anos e tive síndrome do pânico quando eu trabalhava numa cooperativa de crédito. Bom, Daisy, eu vou perguntar para você então, como é que foi essa sua história? Como é que ela começou? Como é que foi o início disso tudo? Foi uma situação bem complicada naquele instante, porque eu não sabia o que que era, o que eu estava sentindo e o porquê daquilo tudo. E no decorrer, assim, foram várias emoções que eu não sabia identificar. Eu achei que eu estava com um problema no coração, achei que eu estava com algum problema de saúde e, na verdade, era somente a síndrome do pânico que apareceu na minha vida. E era muito louco, assim, porque eu tinha medo de tudo. Parecia que qualquer momento eu ia morrer, que eu não podia caminhar na rua, eu não podia ficar no meio de multidões. E na época, como eu trabalhava numa cooperativa de crédito, que era bem forte aqui na cidade, em Lajeado, muito grande, a quantidade de pessoas que eu tinha contato por dia era imensa. Então aquilo parecia que eu ia morrer a qualquer instante, dentro da cooperativa mesmo, trabalhando com os colegas. Então, às vezes, eu tinha que me retirar, tinha que ir até o banheiro para tentar me acalmar, para ver se eu voltava. Mas aquilo era tão forte dentro de mim, tão forte, que eu não sabia como lidar com aquilo, não sabia como fazer para trabalhar aquilo dentro de mim. Fiz vários exames de saúde, fiz vários exames em máquinas, aparelhos, exame de sangue, nada, não aparecia nada. E eu tinha uma resistência muito grande também de tomar remédio, porque eu não queria perder a minha lucidez, porque eu já estava meia fora, assim, e ainda tomar um remédio para equilibrar o emocional. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo comigo? Mas foi uma experiência, assim, muito louca. Até eu descobrir o que que era, a gente fica perdida, fica sem chão, assim. Você também passou por uma situação no shopping. Conta para nós como que foi isso aí. Qual foi a situação que você viveu e como que você administrou aquele momento? No shopping era muito louco, porque eu tenho uma filha, a Valentina, hoje ela tem 10 anos, mas na época ela era pequenininha. E aí a gente tem um shopping aqui em Lajeado e a gente ia almoçar lá, porque tinha bastante opções de alimentação, na praça de alimentação. E eu deixava a Valentina e meu marido, o Tadeu, às vezes sozinho, eu não conseguia ficar. Entrava num pânico que parecia que alguém estava me sufocando, me engolindo. E eu dizia, Tadeu, eu preciso ir pro carro, eu preciso ir pro carro. E eles ficavam almoçando sozinhos. E eu me sentava lá no carro, e a respiração ofegante, o coração palpitando, e uma sensação, eu tinha que olhar para o chão, não podia nem olhar para os lados, assim, eu tinha que só olhar para o chão, um ponto fixo no chão, que aquilo era a minha segurança. Se eu olhasse para os lados, eu passava mais mal ainda. Se eu olhasse para as pessoas, a sensação que eu tinha que eu ia desmaiar, que eu ia ter de repente um ataque cardíaco, não sei o que. As sensações eram muito loucas internas, assim. Depois você teve a oportunidade de ir a um circo. Como foi que você administrou isso? Uma coisa que você já tinha dificuldade de ir ao shopping? Como é que foi ir ao circo? Que tinha um monte de gente, lembra? Sim, aí as multidões não me atrapalhavam mais. Eu entrava normal com tudo, assim, porque quando tinha muita aglomeração de pessoas, isso me gerava uma ansiedade, me gerava um estresse interno. Mas daí depois de trabalhar, de mexer com as emoções, de aqueles pontinhos que incomodavam, eu entrava em qualquer lugar, fosse num circo, fosse num shopping lotado, fosse no cinema, aquela coisa assim de multidão não me deixava mais sufocada. Podia tranquilamente, mas anteriormente não podia nem, sei lá, meia dúzia de pessoas já ficava angustiada, assim, e quanto mais pessoas, mais angústia dava. Nossa, que história, hein? Como era a sua vida, Daisy, antes de utilizar esse método de sublimação emocional para acabar com a crise de ansiedade? Antes do método, eu tinha muita coisa na cabeça, assim, muitos medos, muitas preocupações, muitos temores, coisas que nem existiam, que eu criava. Então eu via fantasma em tudo, eu via perigo em tudo, tudo era motivo de preocupação. E depois do método, assim, as coisas foram clareando, foram amenizando, eu fui trabalhando, eu tinha medo de deixar a Valentina com outras pessoas, eu tinha medo de deixar a Valentina na escola, eu tinha medo de não estar presente com ela.
eram muitos medos, assim, era uma vida assim que era uma prisão, porque tu não tinha liberdade de ser quem tu era. Eu tinha medo de tudo. Daisy, agora eu quero que você conta para nós como é sua vida agora, sem as crises de ansiedade. Meu Deus, agora chega a ser uma brincadeira, né? Tudo vai ficando mais leve, mais solto, mais tranquilo, assim parece até que a respiração da gente fica mais tranquila, sabe? É uma outra vida. Geralmente a gente deixa de fazer muitas coisas por causa da crise de ansiedade. Quais foram as coisas que você deixou de realizar enquanto você estava tendo essas crises? Muita coisa com a minha família, principalmente viajar de avião. Viajar, o avião para mim era o pior, assim, e então muitas programações que meu marido queria fazer para o Nordeste ou para alguma outra cidade longe, eu não, só se for de carro, só se for de carro, se for de avião eu não vou, se for com muita gente eu não vou, se tiver não sei o que eu não vou, se tem altura eu não vou, então era não, então a gente não participava das coisas pelos meus medos, pelas minhas angústias internas. E eu olhava para a Valentina, ela não tinha medo de nada, ela fazia tudo tranquila. Eu falei, por que que ela tão pequenininha, né, não sente medo e eu desse tamanho todo sinto medo de tudo? Então a gente deixou de fazer muita coisa, de participar de muita coisa. Até mesmo em coisas de família, eventos de família, eu até me forçava a ir, mas chegava um certo ponto que aquela angústia era tanta que eu precisava ir embora. Era um limite que eu tinha. Tanto tempo eu precisava ir, que parecia que as pessoas estavam me sufocando, assim. Daisy, mas você fez um voo ultimamente. Como é que foi entrar num avião agora sem as crises de ansiedade? A gente decolou de Porto Alegre, pousamos em São Paulo. Depois, na volta, decolamos de São Paulo, pousamos em Porto Alegre com chuva, com neblina, sem visibilidade nenhuma. Eu fiquei encantada com a capacidade dos pilotos de fazerem um voo no escuro, que é praticamente no escuro. Eles têm que confiar nos instrumentos. E eu estava tranquila dentro do avião. Eu falei, gente, isso não é eu, sabe? Isso não sou eu aqui dentro. Porque eu olhava para fora, eu sentei na janela em todos os momentos. Meu marido do meu lado. Eu nunca sentei na janela. Eu sempre sentava no corredor. A janela para mim era uma coisa muito distante. Agora eu sentei na ida e na volta na janela. E eu olhava para fora e falei, gente, não tem visibilidade nenhuma. A gente está passando pelas nuvens. Claro, quando tu chega lá em cima, mas assim, na hora da decolagem do pouso, não tem visibilidade nenhuma. E foi super tranquilo. Eu falei, não tô acreditando, não tô acreditando. Muito louco. Você lembra, Daisy, como é que começaram essas crises de ansiedade para você? Eu acredito que sim, foi em função de muito estresse, porque eu trabalhava muito, eu me cobrava demais, eu queria ser perfeitinha demais, certinha demais. Nós tínhamos uma criança pequenininha que eu não tinha tempo de estar com ela, porque meu trabalho era um trabalho que eu tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. E aí aquele estresse foi tomando conta, porque eu queria fazer tudo certo, tudo perfeito, não podia ter erro, não podia ter nada fora do lugar. Então aquilo foi acumulando, sabe? E aí uma hora estourou. E como essas crises de ansiedade tomaram uma proporção maior na sua vida? Aumentou, porque isso foi no final de ano que eu comecei a sentir esse tipo de sentimento, de emoção dentro de mim, de algumas coisas físicas. E bem no início do ano, no primeiro dia do ano, que a gente começou a trabalhar, o meu coração disparou. E nunca tinha acontecido isso comigo. Eu não sabia que estava. A sensação que eu tinha que eu estava tendo um ataque cardíaco, um infarto, que eu iria morrer. Ia deixar minha filha, meu marido. E aquilo só foi evoluindo porque ninguém sabia me dizer o que eu tinha. Eu fiz vários exames, eu fui a 2, 3 médicos, então para mim aquilo lá não tinha, eu precisava de uma explicação lógica, o que estava acontecendo comigo. E aí a Ed que me trouxe a explicação, disse, isso é síndrome do pânico, isso são emoções, isso são sentimentos que tu tá criando, que tu tá gerando dentro de ti. Então eu comecei a me tranquilizar, porque até então tu não sabe o que está acontecendo. E aí tu pensa assim, meu Deus, é uma coisa dentro de mim e eu vou ficar me enchendo de remédio, me entupindo de coisa, mas aquelas emoções não amenizavam. Elas estavam ali, eu sabia que elas estavam ali. Eu precisava trabalhar elas. Não adiantava eu tomar o remédio se eu não trabalhasse elas. Exatamente.
Porque elas, em qualquer momento, elas iam de novo aflorar, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, mas elas estavam ali. Então o remédio estava só me ajudando naquele momento do auge da crise, que eu precisei dele. Mas eu não queria me sentir dependente dele, porque eu queria a minha lucidez. E o remédio me tirava um pouco daquela coisa, daquela sensação, daquela sensibilidade da gente, sabe? E quando foi que você deu um basta na sua vida e você disse, eu não quero mais isso para mim? Eu caminhava na rua para ir do trabalho até o restaurante e eu passava mal. Eu falei assim, gente, isso não é vida. Eu não consigo mais sair sozinha. Eu precisava sempre de alguém me amparando, me ajudando. E eu tô perdendo a minha liberdade. Eu tô perdendo quem eu sou. E eu não quero ficar tomando remédio o resto da vida. Eu sei que muitas pessoas necessitam ou precisam, mas para mim aquilo não estava me fazendo bem. Eu me sentia pior tomando remédio, porque já tinha se passado um tempo e eu me lembro que eu disse para Ed, de hoje em diante eu vou parar. Daisy, vamos parar devagarinho. Não, eu vou parar. Se eu não parar, eu não vou conseguir ser eu mesma. E tem coisas que eu só vou conseguir trabalhar sem o remédio. Agora a pergunta que vale US$ 1 milhão. O que você pensou quando eu lhe ofereci um método para acabar com a crise de ansiedade? Eu achei ela muito simples. Eu achei como que uma simples técnica vai me fazer cessar com os pânicos, com os medos, com os temores. É muito simples, é muito básico. Não pode ser tão fácil assim. Daisy, você já havia tentado outros métodos para sair da crise de ansiedade? Já eu tinha feito terapia e o próprio remédio. E aquilo me angustiava mais ainda, porque eu não resolvia o que estava acontecendo no aqui e no agora. Eu buscava coisas do meu passado. Então aquilo não me fazia bem, eu não conseguia entender o porquê que eu tinha que ficar buscando no passado, se o que eu estava vivendo era aqui e agora. Então aquilo me angustiava, eu saía da terapia pior de quando eu entrava. E o remédio me deixava, eu não me sentia lúcida, parecia que alguma coisa não estava assim, sabe quando tá meio dopada? Eu não quero isso para mim, eu quero viver, eu quero ter noção e ciência do que eu estou fazendo. Daisy, agora sem as crises de ansiedade, quais são as coisas simples que você faz hoje, mas que você não fazia antes? Viajar sozinha de carro, agora eu faço. Andar de avião, que a coisa era deixar a Valentina com outras pessoas, às vezes até 2, 3 dias sozinha, e saber que ela está bem, que ela está sendo bem cuidada, que eu estou bem, que eu também estou aproveitando. Mas é muito bom, assim, poder sair no meio de multidões e me sentir bem, porque daí eu falo demais, né? Eu converso mesmo que eu que eu chegue numa festa onde eu não encontro ninguém, eu consigo me sentir segura e tranquila. E é uma liberdade, é uma liberdade. Quanto tempo você conviveu com as crises de ansiedade, Daisy? Para falar bem a verdade, eu não sei. Parecia uma eternidade. Eu acredito que foi um ano, assim, mais intenso. Depois os outros anos foram mais leves. Mas, assim, um ano que foi o mais intenso, que foi em janeiro que eu tive, que o coração disparou, que eu fui parar no hospital, tudo. E depois daquele ano todo eu fui trabalhando. Mas, assim, uma que outra vez eu ainda sinto alguma coisinha ou outra, mas daí eu também não deixo passar, que antes eu sempre deixava passar. Não, isso vai passar. Não, tem que trabalhar na hora. Já usa o método. Já na hora eu uso o método, eu não vou esperar. É a mesma coisa que tu repreender uma criança ou repreender um cachorro. Se tu não usar na hora, não vai fazer efeito. Exato. Então eu não deixo passar, por mínimo que seja. Às vezes até estou conversando com alguém, eu paro, aplico o método, depois eu continuo, porque é rápido. E você leva ele aonde o teu... No celular direto, no celular, com os fonezinhos de ouvido, às vezes no carro, qualquer lugar é lugar para usar, não tem um lugar certo. Conta um pouco como é que era na hora da crise de ansiedade para você. Eu começava com a palpitação no coração, começava a suar frio, eu sentia que eu estava perdendo, assim, parecia que eu não era eu, assim, eu não tinha toque, a sensação que eu tinha é que eu ia apagar ou que eu ia perder os sentidos, assim, como se eu tivesse dopada, como se eu tivesse drogada. Eu não sei, não sei como é que é uma pessoa que usa drogas, mas eu acredito que seja mais ou menos assim. É uma fuga, mas é uma fuga que te aprisiona, porque tu não tem aquela tua liberdade, tu não consegue fazer aquilo que tu gostaria de fazer, porque tudo é medo, tudo é
pânico, né? E aí nisso eu encontrei, aí conversei com a Ede, a gente começou a trabalhar com isso, com o método dela, e eu comecei a, cada coisinha que aparecia, eu trabalhava, e eu dizia, Ede, eu só quero terminar de tomar o remédio, daí disse, vamos com calma, primeiro tu vai trabalhando as emoções, e aí o remédio aos pouquinhos vai deixar de tu precisar dele. Então eu fui trabalhando, fui fazendo com os áudios, com os vídeos que ela me passava, e aquilo foi acalmando, acalmando, e quando eu vi eu já não estava mais tomando remédio, não estava mais com aquela sensação que eu ia morrer a qualquer instante, aquela sensação de perder o controle da gente mesmo. Deise, você chegava a ter medo de morrer quando a crise de ansiedade se apresentava? Sempre, sempre. Às vezes acordava de noite, começava a caminhar pela casa, porque a respiração começa a ficar ofegante, o coração começa a disparar. Eu começava assim, ó, caminhando pela casa e tentando me acalmar, baixar a frequência, e aí ia fazendo o método. Porque não tinha um dia, um horário, um momento. Ela vinha. Alguma coisa, algum gatilho que eu despertava, que eu fazia, vinha algum medo, alguma coisa. Não tinha hora nem momentos, assim, nem locais. Quanto tempo levou para você ficar livre das crises de ansiedade assim que você iniciou a utilização do método? No início eu me boicotava com a técnica, porque eu achava ela muito simples, muito prática. Eu falei, não pode, isso não vai funcionar para mim. E então eu fazia boicotes comigo mesmo. Eu acredito que eu não usava ela com tanta convicção. Depois, quando eu fui conversando com a Ed, ela foi me explicando, é simples, é prático. É só tu fazer as etapas. Aí a coisa é muito rápida, é muito simples. Parece básico, como tu escovar o dente, como, sabe, como tu comer todos os dias. E usar sempre. Qualquer momento, sempre. Não é porque agora eu não tenho aquelas crises que eu não vou usar. Tem uma que outra coisinha que me incomoda que eu posso usar ela. Sempre. É pro resto da vida. E como você se sentiu, Deise, tendo a sua vida de volta? Meu Deus. É outra vida, é outra coisa, porque é viver, é ter liberdade, é fazer o que tu tem vontade, e não te privar das coisas, não te privar das pessoas, não te privar de ambientes. É tu ser tu. Antes eu não era eu vivia numa prisão, nos meus medos. Agora é tranquilo. E se tem alguma coisa que incomoda, eu já uso a técnica na hora, não tenho por que esperar, sabe? Simples assim. Simples assim, é muito simples. Geralmente os familiares ficam bastante... não compreendem, eles têm essa questão às vezes de não saber como reagir. Como é que foi a reação dos familiares quando você estava com as crises e também depois que você não estava mais tendo essas crises? No início, a minha família ficou muito preocupada, com muitos temores, assim, porque também ninguém sabia dizer o que era. E aí depois as pessoas começaram a ver que tu tá mais leve, tu tá mais tranquila, tu tá mais calma, porque eu era sempre muito agitada, muito preocupada com tudo, porque, como eu falei, tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que estar certinho, não podia nada fora do lugar, nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras. E aí até o meu relacionamento com os meus pais, com as minhas irmãs melhoraram. E a gente tem uma ligação muito melhor agora do que há anos atrás. Deise, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa agora para as pessoas que estão tendo crises de ansiedade ainda? Não deixe de viver, não deixe de buscar ajuda. A gente tem medo de buscar ajuda, a gente tem medo de se expor, de expor o que a gente está sentindo. Busquem, sempre vai ter uma pessoa que vai te ajudar, te auxiliar de uma maneira prática, fácil e amorosa. Como eu encontrei a Ede, muitas pessoas podem encontrar a Ede também e vão se beneficiar, porque é muito bom, é muito bom. Deise, eu te agradeço muito, muito pelo depoimento. Eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que também estão passando por algo assim e que podem ver que isso tem saída e que não é tão difícil assim. Agradeço de coração. Muito obrigada, Deise. O agradecimento maior é meu, Ed, porque eu sei que a gente dando o depoimento da gente, a gente se expondo, colocando para os outros o que é ter a síndrome do pânico, eu sei que muitas outras pessoas podem, de uma maneira ou de outra, se encontrarem no meu depoimento, na minha situação e
poder buscar ajuda, porque tem ajuda, tu tem como resolver isso de uma maneira simples, prática, e é a gente que cria obstáculos para não fazer. E eu te deixo todo o meu carinho, todo o meu amor, e tu sabe que eu tenho um respeito muito grande por ti, pelo teu trabalho, e torço para que esse método alcance o maior número possível de pessoas, que elas possam se beneficiar desse método e possam viver, se sentirem vivas, se sentirem livres. Bem, Deise, eu quero lhe agradecer imensamente por esse depoimento. Com toda certeza, ele vai ajudar a muitas pessoas a ficarem livres também da crise de ansiedade de uma forma muito mais rápida do que eles estavam pensando. E para quem acha que não tem cura, tem sim. E você pode ser a próxima pessoa a ficar sem as crises de ansiedade. Venha falar comigo. Eu estou aqui para ajudar você. Tá bem? Gente, Deise, muito obrigada. Eu que agradeço. Sabe, Deise, vou te dizer uma coisa, que tu me pegou de surpresa em todas as respostas. Por mais tempo que eu já estou contigo, eu vou te dizer por quê. Porque quando eu decidi que o meu nicho seria síndrome do pânico, eu comecei a ouvir muitos vídeos, depoimentos de pessoas. E aí você escuta os outros falarem o que você falou agora. E é muito lindo isso, porque dá pra ver que tu não criou, tu não inventou nada, tu não sentou em casa e estudou. Estudei um roteiro. Não, tu nem sabia que ia dar hoje o depoimento. Nem tinha ideia, tanto que eu nem vi no WhatsApp, né? É verdade. Então, assim, Deise, esse depoimento aqui, ó, não existe até agora nenhum, assim. Não existe. Tu vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que esse é o que é o mais importante, sabe? Porque assim, ó, eu recebi ajuda na hora que eu mais precisava, na hora que eu mais estava perdida no mundo. E os outros poder ter acesso a isso. Mas assim... Vê se eu posso tirar, Ed? Pode.